O poder do verdadeiro amor. O verdadeiro amor não vem do homem, não vem de atitudes românticas. Estamos no mês de junho em que no Brasil, no dia 12, se comemora o Dia dos Namorados. A mídia, de um modo enfático, fala do amor o tempo todo, no sentido romântico. A Igreja de Cristo não deixa de se contagiar com isso, porque embora não sejamos do mundo, estamos no mundo. Mas o que sabemos é que esta data do 12 de junho, foi criada com finalidades comerciais, para vender presentes, para gerar lucro para o comércio. E muitas pessoas que se esquecem de manifestar amor aos seus cônjuges durante o ano inteiro, nessa época se tornam românticos e atenciosos, amorosos e poéticos, e se esquecem de ser assim durante os outros 364 dias. A verdade é que quando a Bíblia fala de amor, ela fala numa dimensão que vai muito mais além de uma perspectiva romântica. Ela fala de amor numa dimensão profunda e espiritual, capaz de levar o homem a imitar a Deus. O verdadeiro amor, portanto, ele vem de Deus. Ele não é um mero sentimento humano ocasional, circunstancial. É um princípio que transforma a vida. Você pode repetir essa frase comigo? O verdadeiro amor é um princípio que transforma a vida. Repita isso para a pessoa perto de você. O verdadeiro amor é um princípio que transforma vidas. Mas não só transforma a vida, não transforma só vidas, transforma relacionamentos, transforma circunstâncias e condições humanas. Sem o verdadeiro amor estar presente, até os maiores dons espirituais e até os maiores sacrifícios perdem o valor aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, uma cidade pervertida e imoral, onde floresceu uma igreja verdadeira, tão verdadeira que nela se manifestou, diz a Bíblia, todos os dons espirituais. O apóstolo Paulo enfatiza que a igreja de Corinto, essa cidade antiga, portuária da Grécia, era uma igreja rica por ter todos os dons espirituais. Mas não obstante ser uma igreja que tinha todos os dons espirituais, não obstante ser uma igreja que tinha entre elas sábios e entendidos da palavra, era uma igreja que florescia no seu seio o pecado, a carnalidade, a imoralidade, a depravação, a falta de respeito mútuo, a competição e a ostentação. Paulo repreende tais ações ao longo das duas epístolas aos Coríntios, mas nessa de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, ele fala sobre o comparativo do que é o verdadeiro amor. Nós vamos tentar refletir um pouco sobre alguns aspectos deste amor. O primeiro é que o amor pode se manifestar de verdade numa boa amizade, num relacionamento sincero. Quantas vezes, como eu disse há pouco, dentro da igreja falta isso. Essa coisa espontânea, que não precisa do pastor estar no púlpito falando, não precisa de um líder, seja ele um professor de escola dominical, um líder de célula, um líder de ministério, está incentivando. Às vezes há uma cobrança para que a liderança estimule tais coisas, e a liderança deve de fato fazê-lo. Mas o que deve ser a coisa principal dentro da vida cristã, deve ser o prazer e a alegria de nos relacionarmos uns aos outros, uns com os outros em amor. Um amor genuíno. A palavra que está no Novo Testamento é filéu, de onde vem filial. E esse amor é um amor que gera a amizade verdadeira. Nós vemos na Bíblia vários relatos de manifestações deste amor, e um dos mais famosos é o relacionamento entre Jonatas e Davi. Eles tinham um amor tão sincero, uma amizade tão profunda, que Jonatas sabia que ele tinha que partir para que Davi se tornasse rei. E ele não alimentou mágoa, ele não alimentou ressentimento,
Ele não criou rupturas por competir pelo trono, porque ele era o filho mais velho do rei Saul. Então, aos olhos humanos, era ele que tinha que herdar o trono. Mas ele reconhecia a soberania e a escolha de Deus. E ele sabia que Deus, através do profeta Samuel, havia mandado ungir e escolhido Davi. E ele não bate de frente com a vontade do Senhor. E quantas vezes dentro da igreja falta essa compreensão? Há um sentimento de compreensão em alguns, mas na maioria não o vemos. Imagina alguém ser tirado, sacado de uma função que tem na igreja, porque Deus orientou o pastor a botar um outro. E a pessoa não entende o direcionamento de Deus e cria mágoa e começa a formar grupinhos dentro da igreja e envenenar outras pessoas. E quando não, sai da igreja e arrasta pessoas consigo. Há uma igreja em nossa cidade em que um determinado líder estava fazendo coisas erradas, coisas que estavam ferindo o seu casamento. E o pastor soube. E o pastor o chamou no gabinete. Eu sei dessa história porque o pastor compartilhou comigo e pediu que orasse. Eu vou dizer porque ele compartilhou e pediu que orasse. Chamou em seu gabinete e o confrontou. E eu mesmo, não sendo pastor dessa pessoa, já havia conversado com ele. E o pastor fez tudo com muita discrição e disse: o irmão vai ser afastado das suas funções. O irmão vai ser colocado no banco até que o irmão seja tratado. O que é que ele fez? Ele começou a procurar insatisfeitos dentro da igreja. E ele criou um grupo de resistência ao pastor. Envenenou boa parte da igreja. E quando ele foi finalmente desmascarado, ele saiu da igreja e levou dezenas de pessoas com ele. E as pessoas, mesmo depois que foi revelado a elas o que levou aquele irmão à disciplina, elas preferiram manter o laço da amizade com aquele irmão do que a amizade com Jesus. Amados, a minha amizade primeira é com Deus. A minha amizade primeira é com Jesus. A minha amizade primeira é com a revelação da palavra. Eu não posso colocar uma amizade que é meramente humana e carnal acima da minha aliança com o Senhor. Mas muitas pessoas estão fazendo isso. Estão colocando seus relacionamentos humanos, seus sentimentos acima de uma verdadeira amizade com Deus. Quando Miriam, a irmã de Moisés, começou a fazer exatamente isso que eu descrevi, e ela começou a envenenar o povo com ciúme de Moisés, porque Deus estava usando Moisés tremendamente. Moisés sobe ao monte para orar e tem um encontro com Deus e volta com seu rosto brilhando. Ela é tomada de inveja. Começa a murmurar: ah, se ele é profeta, eu também sou profetisa. E como tem isso nos dias de hoje dentro da igreja: competição, ciúme, inveja, disputa, murmuração, difamação. Como tem pessoas que ficam procurando falhas em alguém que está se destacando, em alguém que está sendo usado por Deus, ao invés de dizer obrigado, Deus, porque tem o privilégio de conviver com aquele irmão, com aquela irmã que está sendo usado por ti. A verdadeira amizade produz reconhecimento. A verdadeira amizade produz honra. A verdadeira amizade produz alegria. A verdadeira amizade faz você propagar com gozo e regozijo diante de Deus por alguém estar sendo usado por Deus. Quando o contrário disso acontece, é porque não há amizade verdadeira no fluir de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, porque eu sou amigo de Célia há mais de 30 anos. Eu prefiro ficar do lado dela. Se Célia estiver errada, eu vou continuar amigo de Célia, porque a verdadeira amizade não desaparece quando o problema surge. Mas eu não vou respaldar a conduta errada de Célia. Eu vou repreendê-la em amor, com mansidão e temor, em secreto, eu e ela. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: leais são as feridas feitas pelo amigo. E o que significa esse versículo? Leais são as feridas feitas pelo amigo. Que se eu sei que Vanúbia fez algo errado, e eu chamo Vanúbia em particular, e eu confronto Vanúbia segundo a palavra, não segundo os meus achismos, mas segundo a palavra, em amor, com ternura, com tremor e temor. Cuidado, tu que pensas estar em pé para que não caia, mas nesse momento ela precisa de uma palavra firme, porém com amor. Se eu faço isso,
A Bíblia diz que se eu convencê-la do erro, eu cubro uma multidão de pecados. E qual é o inverso disso? É a fofoca. A Bíblia não chama fofoca de fofoca. A Bíblia chama fofoca de maledicência. Miriam foi punida com lepra. Lepra na Bíblia é maldição. É símbolo de maldição. E durante 7 dias, Israel ficou parado no meio do deserto, arriscado os inimigos atacarem Israel, porque ela ousou se levantar contra Moisés. E sabe o que foi que Deus disse a ela? Miriam, Moisés é meu amigo. Você quer ser amigo de Deus? Tem aliança com Ele, com a sua palavra. Se tão somente andares segundo os princípios e os propósitos da palavra de Deus, isso vale para todos, não só para os jovens, vale para todos. Para mim que vou fazer 60, para você que tem mais de 60, para você que tem menos, para você que ainda é um adolescente. Se tão somente andares segundo os propósitos de Deus revelados em sua palavra, tudo que você quiser fazer será bem sucedido. Por quê? Por quê? Porque quem anda em retidão, em alinhamento com a palavra de Deus, jamais cometerá erros e jamais alcançará o fracasso. Pastor, eu conheço pessoas que dizem que são amigas de Deus, que oram, jejuam, leem a palavra e praticam, e passam por lutas. Eu também conheço, inclusive eu sou um deles. Já passei por muitas dificuldades, mesmo andando corretamente com Deus. Então, onde é que está a lógica da sua palavra? É que os planos e os propósitos de Deus não estão alinhados com a minha visão do mundo. Quando Jó entendeu isso, ele disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos jamais será frustrado. A verdadeira amizade me leva a confiar no meu amigo, e o meu amigo soberano, que é o meu Senhor, ele diz: tão somente confia e anda na minha presença. Abraão creu e foi amigo de Deus. A Bíblia diz que o primeiro homem a ser chamado de amigo de Deus foi arrebatado da face da terra, e o nome dele era Enoque. Quem anda em retidão com Deus, quem anda corretamente com Deus, não tem a ver com o passado, com quantas coisas erradas você já fez, mas tem a ver com quantas coisas certas você vai fazer. Renúncias, tomar cada dia a sua cruz, aceitar o preço. Porque a amizade com Deus vem primeiro. Isso no plano vertical. E no plano horizontal, quem honra a amizade sem ferir os princípios da palavra, Deus honra. E quantos amigos que no meio do caminho traem a gente, no meio do caminho abandonam a gente. A Bíblia diz que Jó, quando ele perde todos os bens, quando ele adoece, vem 3 amigos tentar apontar pecado na vida de Jó. E Jó não tinha pecado nenhum. Aquilo era uma punição de Satanás para envergonhar Jó e testar a sua fé. Mas ele foi honroso e permaneceu na presença de Deus, e Deus dobrou a prosperidade dele. E se nessa vida eu não obtiver as coisas que eu pretendia, não tem problema. Hebreus capítulo 11 diz que alguns andaram em fidelidade ao Senhor, mesmo assim foram mortos pela espada, foram crucificados, foram enforcados, foram queimados vivos, foram perpassados por lanças. Teve gente que foi cerrado ao meio, mas não negou a fé, porque eles criam que uma herança maior os aguardava na eternidade. Não são os tesouros deste mundo que representam a riqueza do que Deus tem para te dar. Ouro, bens. Hoje eu estava assistindo Fórmula 1. Aí a Rede Globo deu um close na arquibancada. E o apresentador fez um comentário bem interessante. Ele disse: no meio desse povo aí, não tem ninguém com problema para pagar os boletos. Não tem ninguém atrasando a água, a luz, a taxa do condomínio. Todo mundo aí tem dinheiro. Porque ali, naquela plateia que estava assistindo o Grande Prêmio, só tem milionários. Pobre não entra ali. Já pelo valor do ingresso, que se eu não me engano era $2.000, o mais barato. Então ele estava falando de riqueza material. E tem muita gente que mede sucesso na fé
pela riqueza material e quer ser amigo de quem tem dinheiro. E quando chega uma pessoa rica na igreja, ou uma pessoa influente, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer tirar foto para postar na internet, para mostrar que é amigo daquele poderoso, daquele rico, daquele influente. Não precisa. Você já tem o mais precioso dos amigos, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o bom amigo. Existe um hino antigo que diz assim: achei o bom amigo, Jesus o Salvador. É esse amigo que você tem que ter aliança. E se você tem um amigo que não honra a sua aliança com Jesus, ele não é digno de ser seu amigo. Ele pode até não crer no seu amigo, ele pode não servir ao seu amigo, mas ele tem que respeitar a sua amizade. O verdadeiro amigo, muitas vezes, é aquele que chega para nos chamar a atenção quando todos os outros estão aplaudindo a nossa rebeldia. Porque a amizade verdadeira é lealdade, é fidelidade, mas também é presença nos momentos mais difíceis. Existem amigos que não estão conosco nunca, são pessoas ocupadas, atarefadas, mas quando descobrem que algo de terrível ou ruim aconteceu conosco, bate na nossa porta, faz uma ligação. Se você tem um amigo assim, valorize. Porque às vezes aquele amigo que está sempre na tua porta, chegando na tua casa na hora do almoço, que na hora da festa ele está do seu lado, mas na hora do infortúnio ele some. Quando você está desempregado, passando dificuldade, ele desaparece. Mas tem aquele amigo que você não conhece, o potencial da amizade dele, e é no dia da hora difícil que ele vem como um socorro de Deus na sua vida. Porque assim como Deus é socorro bem presente no tempo da angústia, Ele usa os bons amigos para nos honrar. Jonatas, o rei, o príncipe, morreu, mas Davi honrou a Jonatas cuidando do seu filho Mefibosete. Ainda que Mefibosete depois tramou contra Davi. Você não tem que ter medo de quem vai te aplicar uma apunhalada. Você tem que ter medo de não agir segundo os princípios da palavra. Então o amor é lealdade, fidelidade, presença, mas também em meio às dificuldades. O amor não busca, como diz o texto, os próprios interesses. Não se irrita com qualquer besteira. Ele permanece quando tudo parece mais fácil de abandonar. Eu não disse que o amor nunca perde a paciência. Eu disse que o amor não se irrita fácil. Tem casamentos acabando por causa de besteira. Tem namoros acabando por causa de besteira. Se o motivo do fim de um namoro, do fim de um relacionamento, não é porque o outro quer amar o pecado, então tem erro. Eu fui comprar um carro em Petrolina. Entrei na concessionária e estava com um carro velho, queria entregar como entrada. E fiquei esperando o vendedor atender uma pessoa. Aproximou-se de mim uma mulher, membro de uma igreja em Petrolina. Pastor Teobaldo, muito prazer em conhecer. Conheci o senhor de nome. Posso conversar um minuto? Sim. Sentou. Pastor, eu sou casada. Eu sou crente. Sou membro da igreja pentecostal, tal. Conheço o pastor dela. Aí ela disse: pastor, o meu marido me fez uma proposta indecente. Aí ela explicou, eu não vou entrar em detalhes, a proposta indecente que ele fez a ela. E ela não aceitou. Ele me deu um prazo. E ele disse que se eu não fizer como ele quer, ele vai pedir o divórcio. O que o senhor me disse? Eu disse: você tem pastor? Converse com o seu pastor. Mas se fosse sua ovelha, o que o senhor diria? Eu disse: você não é minha ovelha. Mas se fosse minha ovelha, eu diria a ela que antes importa agradar a Deus do que a homens. Voltei lá, mais ou menos um mês depois. Fechei até o negócio, que foi aquele Fiesta que eu tinha. Ela virou para mim e disse: pastor, ele me largou, já está com outra mulher, e saiu da igreja. E a mulher está aceitando viver a vida que ele escolheu viver. E eu não aceitei.
Eu disse: você amou mais a Deus. Porque uma aliança que não te respeita, não é aliança, é aparência de aliança. Cuidado com as amizades que você prioriza, os relacionamentos que você bota na primeira prateleira. Se a primeira prateleira é Cristo, qualquer um que neste mundo que ele está na primeira prateleira da sua vida, tem que respeitar quem você é em Cristo Jesus. Quem concorda com isso, dê um aplauso ao Senhor. No meu trabalho eu tenho um colega que é uma pessoa muito boa, mas ele gosta de umas piadas, ele conta umas histórias imorais, impróprias e indecentes. Afaste-se dele, pois está escrito: as más conversações corrompem os bons costumes, não é verdade? E às vezes a gente dá lugar sem perceber, porque palavras são sementes, e a pessoa vai colocando aquela semente em você, e um dia, quando você estiver frágil emocional ou espiritualmente, aquelas sementes que foram dia após dia semeadas em você, elas vão vir à sua memória e podem te levar a praticar coisas que você jamais imaginou, porque você deu lugar. E a Bíblia em Efésios diz: não deis lugar ao diabo. Então diga assim: a minha amizade é baseada no amor de Cristo. Eu não terei amigos que não possam respeitar isso. Se tem um amigo que não respeita quem você é em Cristo, ele pode lhe contaminar e lhe arrastar para o outro lado. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu não estou dizendo que você não pode ter amigos não crentes, mas ele respeite quem você é em Cristo. Cuidado, porque tem amigos que desprezam quem você é, lhe trata como lixo, e você insiste na amizade por uma dependência puramente emocional, afetiva, quando não material. Tinha uma pessoa que o amigo pagava as viagens, mas quando chegava assim: hoje a gente vai pegar umas mulheres ali. Não vou não, que eu sou quem? Deixa de ser besta, que você está jovem, tem que curtir a vida. Eu não vou. Até que um dia foi e nunca mais voltou. Teve outro que só tinha amigos que queriam arrastar para esse lado. Era daqui da igreja, desviou da igreja, e uma semana depois foi preso, junto com os amigos dele, porque estavam com maconha. Que amizades eu vou escolher? Pastor, o senhor está dizendo que é para não ter amigos não crentes? Eu estou dizendo que você é para ter amigos e influenciá-los, não ser influenciados por eles. Você escolhe se você quer ser luz ou trevas. Eu posso viver nesse mundo e ter muitos amigos que não são crentes, mas eu não posso deixar de ser luz aonde quer que eu vá. Em segundo lugar, o amor no relacionamento, como está em Coríntios 13, de 4 a 7. Ele implica compromisso, respeito e construção de uma aliança baseada em Deus. O amor que passa por isso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele sustenta a relação nos momentos bons e ruins. Um exemplo clássico que nós temos disso é a experiência de Ruth. Ruth e Noemi. Noemi era a sogra de Ruth. E ela tinha perdido 2 filhos. Estava em penúria, pobreza. Tinha perdido o marido e tinha perdido 2 filhos. Estava ali as suas 2 noras, Orfa e Ruth. E as 2 fiéis a ela. Não queriam abandoná-la, porque ela já era uma mulher idosa. Mas chegou um momento que o bom senso daquela mulher prevaleceu. Ela disse: minhas filhas, voltem para a casa de seus pais. Eu já sou uma mulher velha, meus filhos já morreram, vocês não têm mais compromisso comigo. E Orfa foi embora. Mas Ruth disse: onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Deus do
do céu viu a honra que estava não só nas palavras, mas nas atitudes de Ruth. E Deus deu a ela um marido segundo o seu coração. Um homem que pagou um preço de resgate, porque havia um outro parente que teria direito de casar com Ruth. E ele pagou o preço de resgate. E ele simboliza o que Cristo fez por nós, que pagou o preço de resgate, para que o inimigo das nossas almas não tivesse o direito de nos arrastar para a maldição da condenação eterna. Ele pagou o preço do seu sangue, que nós hoje simbolizamos na ceia. E como ele pagou um preço de sangue por mim, eu tenho direito à vida eterna. Ruth entra na genealogia de Jesus. É uma das tataravós de Jesus. Por sua fidelidade, por sua aliança. E hoje nós temos as estruturas das famílias sendo abaladas. Não só na relação entre marido e mulher, mas entre pais e filhos, entre irmãos. E trazendo para a realidade da igreja, essa estrutura está abalada porque às vezes não temos o senso de aliança. O que é que mantém uma união? É a aliança. Porque eu tenho certeza, quantos anos casados? 39 anos casado, quase a minha idade. Quase a minha idade. 39 anos casados. É uma vida. Eu tenho 37. De casado, né? Vocês olhando assim, se enganaram, né? Mas 39 anos de casado. Duvido, mesmo que eles digam que sim, duvido que o amor seja igual. Não é. Por quê? Porque somos humanos. E como humanos que somos, mudamos no jeito de expressar, no jeito de demonstrar o que sentimos. O amor, ele ganha novos elementos que vão somando-se. Um deles é a cumplicidade, que aumenta a cada ano, não é verdade? Então o amor não é como aquele amor puramente romântico lá atrás. Ele vai ganhando adereços, ele vai ganhando anexos, ele tem upgrades relacionais que vai aperfeiçoando. É como uma planta que vai criando raízes cada vez mais profundas. E isso gera uma coisa chamada aliança. E quando você contempla o relacionamento que você tem dentro de uma estrutura familiar, a partir da perspectiva da aliança, você imagina uma árvore sólida, como o carvalho, o cedro do Líbano, que a ventania vem, bate para um lado, bate para o outro, a árvore balança, mas ela não cai, porque ela tem raízes profundas. E são as raízes que sustentam a árvore. De igual modo, dentro de um relacionamento, a aliança vai se fortalecendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década, até criar raízes tão sólidas que nem os ventos das tempestades mais vorazes e destrutivas poderão derrubar. O que pode acontecer? Alguns galhos podem se quebrar, mas galhos nascem outros. Algumas folhas podem cair, mas novas folhas virão. Os frutos vão para o chão, nova florada de frutos virão. Mas a árvore, a essência do tronco permanece de pé. Assim deve ser a tua estrutura com o teu cônjuge e com a tua família. Como pastor, você é como uma árvore plantada junto à corrente de ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não murcham. Salmo 1, versículo 1. Você é como uma casa edificada não sobre a areia que qualquer enxurrada derruba, mas é uma casa construída sobre a rocha, com firmeza, que vem a tempestade, sopra o vento, corre a água e ela permanece firme. E Jesus é chamado na Bíblia de rocha dos séculos, e é sobre essa rocha que você está firmado. E se você tem uma aliança firme com Jesus, presta atenção, igreja, você vai conseguir ter uma aliança firme com todos os demais.
Porém, se você prioriza as suas relações terrenas em primeiro lugar e deixa Jesus para o segundo plano, você é um forte candidato ao fracasso. Porque um homem ou uma mulher, um marido ou uma esposa, um filho ou uma filha, que não coloca Cristo em primeiro lugar, não conseguirá ser fiel dentro da sua estrutura familiar. Hoje, dia de ceia, lembremos da aliança que Jesus fez com o Pai, de vir ao mundo para morrer em nosso lugar. E vocês veem que Jesus vai ao monte, na noite anterior a ele ser capturado, e ele faz uma oração. E ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. De que cálice ele estava falando? Do sofrimento da crucificação, da sua morte na cruz, da dor, a dor moral, a dor emocional, a dor de ser rejeitado pelos seus discípulos, a dor do povo pelo qual ele estava sacrificando, dizer: crucifica-o, a dor de ver ser rejeitado no lugar de Barrabás, um criminoso perverso, a dor de ser torturado, de sofrer, de manhã até de tarde na cruz, a dor de ser abandonado pelo próprio Pai, porque se o Pai não o abandonasse, ele não teria morrido. Não era só uma dor no corpo, era uma dor múltipla. E ele disse: se for possível, afasta-me deste cálice, deste sofrimento, desta dor. Mas o que ele diz em seguida mostra o nível de aliança que ele tinha com o Pai e o nível de aliança que ele estabeleceu com você que está me ouvindo em casa e você que está me ouvindo aqui. Contudo, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. É difícil às vezes aceitar a vontade de Deus, que está para além da nossa compreensão, para além do nosso entendimento. Isaías já nos orientou sobre isso. Em Isaías 55, ele diz assim: não penseis que os meus pensamentos são os vossos pensamentos, ou que os meus caminhos são os teus caminhos, porque assim como é distante o céu da terra, são distantes os meus pensamentos dos teus pensamentos, e os meus caminhos dos teus caminhos. Sabe o que é que Deus preparou para você? O que há de melhor. Mas às vezes, para alcançar o que é de melhor, você atravessa um vale da sombra da morte. Mas se você tem segurança nessa aliança, se você tem firmeza nessa aliança, Ele te honra. Quando Abraão morre, o pai da fé, o pai do povo judeu, quando ele morre, a Bíblia diz que ele não possuía mais do que um pedaço de terra que ele comprou em Hebrom para enterrar sua esposa Sara. Quando ele morre, no nome dele só tem um pedaço de terra. Mas além do pedaço de terra, tinha uma promessa. E quando ele morre, antes de morrer, ele chama o seu filho Isaque e diz: um dia Deus me mandou sair da minha terra, do meio da minha parentela, e ele disse que onde a planta do meu pé pisasse, seria da minha descendência. Tome posse, meu filho, da terra que é nossa por herança. Isaque morre e transfere para Jacó, que mudou o nome para Israel, porque Esaú bandeou para o caminho do mundo. E Jacó transmitiu para os seus 12 filhos. E por causa da fome, foram morar no Egito, porque Deus tinha que formar primeiro neles uma mentalidade de povo, uma mentalidade de nação. E eles foram morar na nação mais rica, mais próspera, mais culta, mais preparada e influente daquele tempo, o Egito. E Deus fez com que através de José, que entrou como escravo e virou regente do Egito, eles fossem morar na melhor e mais rica e frutífera e fértil terra, a terra de Gósen. 400 anos depois, já transformados em escravos por um faraó que não conheceu José, Deus os liberta através de Moisés. Por causa da dureza do coração, não creram na vitória, não entraram na terra prometida. E Deus disse: essa geração incrédula vai morrer todinha, e os pequenininhos vão crescer, e são eles que vão conquistar a terra. E Deus só poupou daquela geração adulta Josué e Calebe, porque eles creram. Presta atenção, Deus poupou Josué e Calebe, porque eles creram na promessa. Se você se move pela fé nas promessas de Deus, você será poupado do fracasso desse mundo. Eles entram na terra,
Conquistam a terra com luta, mas com manifestações poderosas do poder de Deus. O sol parou, saraivas de fogo caiu do céu. Deus fez sinais e prodígios, gigantes foram abatidos. E eles passam 400 anos, Deus levantando juízes. Deus era o rei deles. Mas quando Samuel se torna juiz, eles veem Samuel envelhecendo, eles dizem: queremos ser como as nações à nossa volta, queremos ter um rei. Era Deus que devia tomar a iniciativa disso. E eles nomeiam Saul. Saul se desvia dos caminhos de Deus. Mas quando Deus entra em cena, Deus diz: quem vai escolher o rei agora sou eu. E Deus escolhe um menino, um adolescente, aos olhos do mundo, um fraco, um nada. Porque quando Deus escolhe, até aquele que é visto como um nada, como um incapaz, como um incompetente, Deus o capacita e o torna excelente. A Bíblia diz que Deus escolheu usar as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são, e as tolas para confundir as sábias. Não subestime o que Deus pode fazer através da tua vida, se você tiver raízes de aliança nesse amor verdadeiro que gera entrega e submissão completa e não só de lábios ao Senhor. E por fim, por hoje ser dia de ceia e vocês saírem de casa ainda com gosto da ceia na boca, refletindo e tirando lições, a ênfase do amor espiritual. 1 Coríntios 13, versículo de 6 a 7 e versículo 13 dão essa ênfase. É para nós refletirmos sobre Cristo, no sentido de perdoar, de servir e de escolher amar, mesmo quando for difícil. Jesus preferiu amar você quando você ainda era pecador. Amar a mim quando eu ainda era pecador. E a Bíblia diz que nisso está o amor de Deus, que Ele nos amou primeiro, enquanto ainda éramos pecadores. E por que eu tenho dificuldade de amar e perdoar de verdade? Tem uma música que está fazendo o maior sucesso aí, não sei quem já ouviu essa música, que fala exatamente sobre isso, sobre a hipocrisia de um cristianismo falso, que diz que ama, mas odeia o irmão, que diz que ama, mas guarda mágoa, que diz que ama, mas rejeita, que diz que ama, mas maltrata, que diz que ama e que perdoou, mas joga na cara, ou traz à memória. Então não houve perdão verdadeiro, porque não há registro de Deus jogando na sua cara o seu pecado. Ele diz: perdoarei os seus pecados e não mais me lembrarei deles. O verdadeiro amor muda caráter, muda estrutura psicológica e estrutura espiritual. A estrutura espiritual, quando ela é mudada, ela gera uma mudança de comportamento. Portanto, uma estrutura psicológica, uma pessoa que era ansiosa, ela aprende a ser calma, porque ela aprende a esperar no Senhor. O salmista no Salmo 40 dá o remédio contra a ansiedade. Tem alguém aqui que tem ansiedade? Que está tomando remédio para ansiedade? Tem um médico aqui na região que ele é evangélico. Ele é neurocirurgião, é neurologista e cirurgião de cérebro. Já salvou a vida de muita gente, tirando tumor do cérebro, pessoas acidentadas. E um dia ele disse para mim numa consulta, já me consultei com ele várias vezes, é um excelente médico. E ele disse assim: pastor, ele disse a Nilza também, crente não deveria tomar remédio para ansiedade. Porque se a pessoa é crente mesmo, ela tem que aprender a descansar em Deus. Ele disse: eu sou médico, e eu sei que os remédios têm um efeito, mas é um efeito limitado. Mas quando descansamos em Deus, a vitória vem. E aí ele contou uma experiência pessoal dele, uma situação que ele passou, que eu não vou contar detalhes, tinha a ver com uma herança, e com pessoas que queriam se apossar da herança dele, e que ele começou a ficar em ansiedade. Mas então ele lembrou de orar, e ele passou a descansar no Senhor, e a vitória veio de modo inesperado, e Deus deu a vitória a ele. O salmista no Salmo 40 diz assim, versículo 1: esperei com paciência no Senhor. Diga: esperei sem ansiedade no Senhor.
Esperar com paciência é sem ansiedade. E ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Salmo 40, versículo 1. Mas no Salmo 37, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Enquanto eu estou ansioso, eu não entreguei tudo a Deus. Mesmo que eu com a boca diga que entreguei, as minhas atitudes dizem que dentro de mim eu ainda estou apegado àquilo. Imagine a ansiedade como um saco. Olha para mim, por favor, estou terminando. Imagine a ansiedade como um saco. E dentro desse saco tem pedras bem pesadas. E você está carregando esse saco de ansiedade pesado nas costas. E o Senhor está dizendo: entrega para mim esse saco de pedras, que eu vou moer essas pedras e vou espalhar no vento. Mas você diz: está aqui, Senhor, eu vou te entregar. E ainda continua com o saco nas costas, pesando e doendo sobre as suas costas. Aí, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Justamente ele, o apóstolo Pedro, o precipitado, o ansioso, o impaciente, o que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote quando queria cortar a cabeça, o que sempre queria sair na frente em tudo, o que prometeu que jamais negaria Jesus e negou. Esse Pedro ansioso, impetuoso, que agia primeiro e pensava depois. Justamente ele, depois que foi batizado no Espírito Santo, que aprendeu a ser controlado pelo Espírito Santo, ele vai dizer na primeira epístola dele, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, lançar é jogar. Se eu joguei para lá, não está mais comigo. Faz assim comigo, faz de conta que você está segurando alguma coisa. É a sua ansiedade, é a sua preocupação, a sua inquietação. Feche os seus olhos agora, segurando assim com a mão firme, como se estivesse segurando o que te deixa ansioso. Um problema familiar, preocupação com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa. Preocupação com o seu casamento, preocupação com a condição financeira, com o que quer que seja. Imagine que você está segurando isso na mão agora, junto ao peito, e faça essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, me ajude a lançar fora o que me deixa ansioso. Eu vou simbolicamente lançar fora isso agora. Retira de meu coração, do meu ser, esta preocupação. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Jogue fora. Tome posse. Não é uma atitude mental, não é uma atitude emocional, é uma postura, um posicionamento espiritual, fruto do amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro gera confiança, o amor verdadeiro gera dependência espiritual e não emocional. Quando você tem dependência emocional, você é escravo dos sentimentos. Não é errado ter sentimentos. Por exemplo, ira. A Bíblia não nega que você tem ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia não nega que o ser humano tem sentimentos. Ela só diz que você não deve ser guiado, nem controlado pelos sentimentos. Quem tem que guiar você? A Bíblia responde: todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito de Deus. E você, meu irmão e minha irmã, nasceu de novo em Cristo Jesus, é guiado pelo Espírito Santo. Então diga: a minha aliança é fruto deste amor incondicional e verdadeiro. Este amor, ele não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Olha só, quando você vê uma pessoa regozijando porque o outro fracassou, porque o outro quebrou a cara, e às vezes esse outro é um irmão. Eu nunca imaginei que aquele irmão fosse o santinho que ele demonstrava ser. Eu sabia que ali tinha coisa, aquela aparência toda de santidade, achei foi pouco. Essa pessoa não tem o verdadeiro amor. O verdadeiro amor vai cair em lágrimas. O verdadeiro amor vai se derramar diante de Deus em oração, pedindo súplica e misericórdia por aquela vida.
O verdadeiro amor não vai passar pano no pecado, mas também não vai tripudiar do pecador. Exemplo bíblico, João, Evangelho, capítulo 8. Leva uma mulher adúltera. Jesus em momento nenhum negou que ela era uma mulher adúltera. Jesus simplesmente disse que quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Porque eles estavam enxergando um só pecado e esqueceram dos outros, os deles. Todos jogam a pedra fora e vão embora. Sabe quando é que Jesus confronta a mulher para perdoá-la? Quando ela está sozinha. Porque primeiro, ele diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? E no original, a palavra acusador, o Novo Testamento foi em grego, koiné, o grego antigo. A palavra acusador é diabolos. De onde vem a palavra? Diabo. Então diabo significa o quê? Acusador. Todas as vezes que você toma uma postura de acusador, você está tomando uma postura de diabolos. E você não foi chamado para ser diabolos, você foi chamado para ser intercessor. Alguém que exorta, que confronta pela palavra, mas que chama para o centro da vontade de Deus. E ele disse: ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Jesus não disse: você não pecou não, mulher. Jesus não ficou argumentando: quem nunca errou, né, mulher, é assim mesmo. Não, Jesus não fez nada disso. Que não se passa pano para o pecado. Pecado tem que ser revelado como pecado e confrontado como pecado. Mas você não tem o direito de pisotear o pecador porque ele pecou, se achando melhor do que ele. E Jesus tinha condições de fazer isso, porque ele não tinha pecado. Mas Jesus vira para ela e diz: eu também não te condeno. Jesus se reduziu. Mesmo tendo a mesma estatura espiritual dela, sendo maior, ele se reduziu, disse: eu não te condeno, vai em paz. E aí ele dá a frase que é o diferencial: não peques mais. Você está tendo uma chance, uma oportunidade de refazer a sua vida. O verdadeiro amor, ele dá a você uma oportunidade de se reencontrar com o direcionamento de Deus, uma ressignificação de propósito, um sentido para a vida. Eu sei que entre muitos maridos e mulheres, esposa e esposa, pais e filhos, até mesmo cunhado e cunhada, sogro e genro, sogra e nora, eu sei que muitas vezes tem arranhões, frases ditas impensadas, atitudes que feriram. E eu vos convido a encontrar-se com essa pessoa e restabelecer a paz, restabelecer a comunhão. A Bíblia diz que no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não com quem a gente gosta, mas com todos os homens. E quando fazemos isso, estamos sendo movidos pelo verdadeiro amor. E para concluir, o verdadeiro amor, ele só nasce quando é genuinamente gerado por Deus e ele nos transforma. E esse amor só é gerado por Deus quando nós nos reconhecemos na condição de pecadores, restaurados pela misericórdia de Deus. Com uma apresentação diária diante de Deus, uma renovação de aliança diária em oração, em entrega, em derramar-se diante de Deus. Paulo vai dizer: renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento é compreensão. É todo santo dia se renovar diante de Deus. Como uma mulher se relaciona com o marido e se renova todos os dias. Quando a mulher diz uma palavra dura e ela tem humildade, porque ela é movida pelo amor, ela chega para o marido e diz: meu amor, eu exagerei, me perdoe. E se ele é um homem de Deus, ele diz: está perdoada. Ele não fica argumentando nem jogando na cara. E o inverso também é verdadeiro. O verdadeiro amor, ele se arrepende dos erros. O verdadeiro amor, ele é humilde. O verdadeiro amor não é ressentido, não é rancoroso, não usa como arma o perdão que foi liberado. Que Deus te ajude a viver a plenitude desse amor, que reflete neste mundo a verdadeira luz de Cristo, do amor verdadeiro que transforma o mundo.